Oi, Cleiton. Pode iniciar, vereador. Boa noite a todos. Dou início à sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2020. Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o vereador Adilson Sabato para fazer a leitura de um trecho bíblico. O trecho se encontra em Eclesiastes. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Até aqui as palavras do Senhor. Solicito ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Bel Bicheski, ausente. Vereador Adilson Sabato. Presente. Vereador Cirineu Corrêa Cardoso, presente. Vereadora Cláudia Maria Bus. Presente. Vereador Dimas Umiuc. Presente. Vereador Edenilson Schellbauer. Presente. Vereador Éder Gilgen. Presente. Vereador Elcion José Peters. Presente. Vereador João Carlos Reisen. Presente. Vereador José Marcos Witt. Vereador José Marcos Witt. Ele estava conectado, né? Quem que respondeu? O vereador Marcos Witt respondeu? Vereador Valdir Sokoski. Presente. Vereador Vanderlei Peters. Presente. Senhor presidente. A minha Qual chamada, o senhor... vereador. Eu vereadora não fui Marisa. chamada, Cirineu. Desculpe, vereadora, realmente até mesmo deu uma entrevista ali. Vereadora Marise Valério Braz de Oliveira. Presente. Desculpe. A qual o senhor secretário? A quórum, presidente. Por haver quórum regimental, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vice-presidente para fazer a leitura da ata da última reunião. Ata 31ª de 2020, quarta sessão ordinária do mês de julho, quarto exercício, 18ª legislatura. Aos 28 dias do mês de julho de 2020, às 19 horas, reuniram-se em caráter ordinário, através do sistema de deliberação remota, os vereadores da Câmara Municipal de Mafra. Vereador Vanderlei Peters fez a leitura de um trecho bíblico. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, o senhor presidente, vereador Éder Gilgen, declarou aberta a presente sessão ordinária. O vereador primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores, todos presentes. Vereadora segunda secretária fez a leitura da ata 30ª de 2020, a qual foi aprovada na íntegra e por unanimidade pelos vereadores presentes. Correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Mafra, ofício 192/2020. Resposta ao requerimento 106/2020. 199/2020, em resposta ao requerimento 85/2020. 191/2020, em resposta ao requerimento 97/2020. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, ofício 88.475, em resposta ao requerimento 117/2020. Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Mafra, Plasma, ofício 58/2020, em resposta ao ofício 134. Observatório Social do Brasil, Mafra, ofício 43/2020, informando sobre o encerramento da gestão 2018-2020 e novo presidente, bem como agradecendo à Câmara Municipal de Mafra pela confiança e apoio prestado ao Observatório. 46/2020,
solicitando listas de frequência dos vereadores em todas as sessões ordinárias e extraordinárias desde o ano de 2017. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina comunicando sobre o adiamento do ciclo de estudos de controle público da administração municipal. Partido Social Democrático indicando o vereador Cirineu Correia Cardoso como líder da bancada do PSD. Proposições do Executivo, não houve. Proposições do Legislativo. Projeto de Lei 17/2020, denominando Rua Benemérita Noeli Fanderuf Vip, a Rua B do loteamento Vila Verde 2, via pública, iniciando do lado ímpar da Rua Benemérito José Pichait, e seu término do lado par da Rua Benemérito José no lado par da Rua Benemérito Wilson Mendes, no bairro Vila Nova, com uma largura de 14 metros, nesse município, de autoria do vereador Adilson Sabat. Requerimentos 128/2020 ao Ministério Público de Santa Catarina, comarca de Mafra, e ao Executivo. Informações referentes aos termos de ajustamento de conduta que estão sendo enviados aos munícipes para a construção de novas fossas sépticas, de autoria do vereador Vanderlei Peters. 129/2020, ao Executivo, solicito informações referentes à limpeza de fossas sépticas no município, de autoria do vereador Cirineu Correia Cardoso. 132/2020, ao DENIT, estudo de viabilidade para a instalação de passarela para pedestres em frente ao supermercado Joeni e no Centro Educacional Infantil SEI Ana Rank, na BR-280, quilômetro 9, de autoria do vereador Adilson Sabat. 133/2020, ao Executivo, informações sobre o resultado dos ensaios das lajotas da Rua Gustavo Adolfo Freires, que serão utilizadas para a pavimentação de ruas, de autoria do vereador Vanderlei Peters. 134/2020, ao Executivo e à Celuma, que seja retomada a coleta de lixo nas localidades de Butiá dos Tabordas, Campina dos Cônquio e localidades próximas, de autoria do vereador Abel Bicheski. 135/2020, ao Executivo, cópia integral do processo licitatório dos testes rápidos do Covid-19 e se houve dispensa de licitação. Informações na totalidade sobre a aquisição dos mesmos, de autoria dos vereadores Abel Bicheski e Éder Gilgen. 136/2020, ao Executivo, a título de sugestão e solicitando a apresentação de estudo de viabilidade técnica, encaminha o texto elaborado pelo munícipe Anderson Rodrigues, que dispõe sobre o uso para fins de atividades esportivas de caminhada, corrida e ciclismo da faixa de acostamento do lado esquerdo, sentido centro, bairro Vila Nova, de toda a extensão da Rua Tenente Ari Howen e da Rua Gustavo Adolfo Friedrich, Mafra, de autoria do vereador Éder Gilgen. 137/2020, ao Governo do Estado de Santa Catarina e Badesc. Apelo ao governador do Estado de Santa Catarina e à Agência de Fomento de Santa Catarina, Badesc, para que avaliem a abertura de uma linha de crédito emergencial aos trabalhadores escolares que prestam serviços na esfera pública e particular e de turismo, pois esta categoria foi uma das primeiras a ter que paralisar suas atividades em decorrência da pandemia Covid-19 e provavelmente será uma das últimas a retornar em suas atividades. De autoria do vereador Éder Gilgen. Indicações escritas 317/2020. Reconstrução em concreto de ponte na localidade de Rio do Cedro, próximo à igreja. De autoria do vereador Vanderlei Peters. 318/2020. Reconstrução com urgência da ponte na localidade de Corredeira, próximo à escola. De autoria do vereador Cirineu Correia Cardoso. 319/2020. Estudo de viabilidade para autorização de academias, escolas particulares, escolas de treinamento, planos funerais e afins para tirar nota fiscal total dos serviços prestados no final do mês.
de autoria do vereador Adilson Sabat. 320/2020. Melhorias com patrulhamento e empedramento na estrada geral da localidade de Rio do Cedro, de autoria do vereador Adilson Sabat. 321/2020. Estudo de viabilidade técnica para pavimentação em toda a sua extensão nas ruas Doutor Rivadavia Aimusse, Rua Doutor Ovande do Amaral e a Avenida Teixeira de Freitas, no bairro Jardim América, de autoria do vereador Cirineu Corrêa Cardoso. 322/2020. Alinhamento, nivelamento, alargamento, manilhamento e implantação de bueiros em toda a extensão nas ruas Uruguai, Setembrino de Carvalho, Pasteur, Campos Sales e Euclides da Cunha, no bairro Vila Argentina, de autoria do vereador Cirineu Corrêa Cardoso. 323/2020. Estudo de viabilidade para manutenção e limpeza geral das pontes metálica, Dr. Diniz Assis Ening, e a ponte de concreto Coronel Rodrigo Ajax. Ambas ligam as cidades de Mafra, Santa Catarina e Rio Negro, Paraná, de autoria do vereador Valdir Sokoski. 324/2020. Estudo de viabilidade técnica para pavimentação da rua Músico Pedro Líbio, no bairro Espigão do Burgo, e em todas as ruas nas proximidades da empresa Franco Bachó, de autoria do vereador Abel Bichester. 325/2020. Reparos na iluminação pública no trecho entre a ponte dos Rankel e do Sauer, no bairro Quilômetro 9, de autoria do vereador Abel Bichester. 326/2020. Patrulhamento em todas as ruas do bairro Vila Formosa, de autoria do vereador Dimas Umenyuk. 327/2020. Implantação de grade de proteção em bueiro localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, após a faixa de travessia elevada, próximo aos Correios, sentido Avenida Coronel José Severo Maia, de autoria do vereador Helder Gilgen. 328/2020. Construção de uma rota com ciclovia iniciando na rua João Maria do Vale, atrás do Avante Mix, no bairro Jardim América, passando pelas ruas 7 de Setembro até os fundos da rodoviária, Avenida Coronel Severo Maia, Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua Benemérito Pedro Cruz, Rua Ferroviária Edinor Siqueira, Travessa Cruzeiro, Rua Dr. José Boipeux, Rua Ingresso José Correia, Rua Funcionário Oswaldo Coine, Rua Capitão João Brás e Benemérito Oscar Chose, até o Recanto Padre Francisco Able, de autoria do vereador Helder Gilgen. 330/2020. Que seja fiscalizado o devido cumprimento à Lei 4.342, de 5 de julho de 2008, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e da outras providências, de autoria do vereador Vanderlei Peters. O senhor presidente passou a palavra aos senhores vereadores presentes, concluindo esta parte da sessão com o momento da presidência. Em seguida, o senhor presidente consultou os pares para a dispensa da pausa regimental. O plenário deferiu. Ordem do dia. Constatado o quórum para as deliberações, o vereador João Carlos Reis estava ausente em todas as votações da ordem do dia por problemas de conexão. Única discussão. Projeto de Lei 26/2020. Altera dispositivo da Lei Ordinária 2.571, de 22 de novembro de 2001, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Mafra e altera o IPMM, Instituto de Previdência do município de Mafra, de autoria, aqui, senhor presidente, acho que já vou fazer uma correção, tá? Como autoria, vereador Adilson Sabat, mas ainda sou vereador e a autoria é do Executivo. Parecer com emenda da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e pareceres favoráveis das Comissões de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, da Educação
Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência e da Assessoria Jurídica. Emenda modificativa ao artigo 1º. Artigo 1º. Altera os incisos 1, 2 e 3, parágrafos 1 e 2 do artigo 36 da Lei Ordinária número 2.571, de 22 de novembro de 2001, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 36, item 1. De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição Federal de 88, igual a 14% calculado sobre a remuneração de contribuição. Item 2. De uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas, igual a 14%, calculada somente sobre a parcela dos proventos e das pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, na forma da lei. Item 3. De uma contribuição mensal do município, incluído suas autarquias e fundações, igual a 21%, sendo 19% de contribuição patronal e 2% referente à taxa de administração do Instituto de Previdência, calculada sobre a remuneração total dos proventos e pensões dos segurados e beneficiários, abrangidos por seus poderes legislativo e executivo, incluídos suas autarquias e fundações com base no exercício anterior. Parágrafo 1º. As alíquotas das contribuições a que se refere esse artigo serão revistas anualmente no plano de custeios de regime aprovado em lei com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial das prestações de previdência social dos servidores municipais, discriminando-se as taxas respectivas. Parágrafo 2. Constitui-se igualmente em receita do IPMM renda resultante da aplicação de reservas, doações, legados, juros, multas por mora, receitas decorrentes da compensação financeira entre os regimes de previdência e outras rendas e contribuições extraordinárias que vierem a ser instituídas. Parágrafo 3º. O projeto é rejeitado na íntegra por 9-2, em única votação. Votaram favoráveis ao projeto os vereadores Adilson Sabato e Cirineu Corrêa Cardoso. Votaram contra o projeto vereadores Abel Bicheski, Cláudia Maria Bus, Dimas Uminhuc, Edenilson Schellbauer, Elson José Peters, José Marcos Witt, Marise Valério Braz de Oliveira, Valdir Sokoski e Vanderlei Peters. Segunda discussão. Projeto de Lei 12/2020 reconhece a utilidade pública municipal Periferroviário Esporte Clube e dá outras providências, de autoria do vereador Adilson Sabato. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Legislação e Justiça, de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura e Desporto, Saúde Pública e Assistência e da Assessoria Jurídica. Aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Primeira discussão. Projeto de Lei 11/2020. Denomina a Rua Servidor Luiz Antônio de Oliveira Franco, a via pública conhecida como Rua D, do loteamento Jardim Cristal, iniciando no lado par da Rua Servidor José Zielinski Filho e seu término no lado ímpar da Rua Pioneiro Ricardo Voos, no bairro Vila Ivete, com uma largura de 14 metros nesse município, de autoria do vereador Adilson Sabato. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Legislação e Justiça, de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência e da Assessoria Jurídica. Aprovado na íntegra e por unanimidade em primeira votação. Requerimento número 130/2020. A Câmara dos Deputados e Senado Federal, moção de apelo para que seja votada
em regime de urgência, a PEC, Projeto de Emenda Constitucional 015 de 2015, a qual aumenta a participação da União junto ao FUDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, além de torná-lo um fundo permanente. De autoria dos vereadores Cláudia Maria Bus, Éder Gilgen e Marise Valério Braz de Oliveira. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Vereador primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Ausente o vereador João Carlos Reis, o senhor presidente solicitou que fosse verificado se havia quórum. Constatou-se quórum. Nada mais constando, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, convocou a todos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de agosto de 2020, às 19 horas. Convidou todos para fazerem sua oração final e declarou encerrada a presente reunião ordinária às 21h03. Vereador presidente Éder Gilgen, Cirineu Correia Cardoso, primeiro secretário, e vereadora Cláudia Maria Bus, segunda secretária. Em discussão, a ata número 31 de 2020. Em votação. Os que discordarem se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura das principais correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Mafra, Gabinete do Prefeito, ofício número 171/2020. Excelentíssimo senhor Éder Gilgen, presidente da Câmara Municipal de Mafra. Assunto: ofício 80 de 2020, requerimento 89. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos e atenção ao requerimento número 89, o qual solicita informação sobre qual foi a destinação dos recursos no valor de R$400 mil economizado pela Câmara Municipal e reconduzido à Prefeitura Municipal, servindo-nos presente para encaminhar resposta proferida pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento. Anexo. Sem mais, para o momento, reitero o voto de estima e consideração. Wellington Roberto Bialek, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Mafra, Gabinete do Prefeito. Ofício número 2004 de 2020. Excelentíssimo senhor Éder Gilgen, presidente da Câmara Municipal de Mafra. Assunto: ofício 88 de 2020, requerimento 81. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos e atenção ao requerimento número 81, o qual solicita informações referente a usuários internados pelo Sistema Único de Saúde SUS, na Associação Terapêutica Novo Amanhecer, Atena. Sirvo-me do presente para encaminhar a resposta proferida pela Secretaria Municipal de Saúde. Anexo. Sem mais, para o momento, reitero o voto de estima e consideração. Wellington Roberto Bialek, Prefeito Municipal. UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Excelentíssimo senhor Éder Gilgen, presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, ofício número 621/2020, UPA, assunto: resposta ao ofício 138 de 2020. Cumprimentando cordialmente a grande organização social responsável pela gestão da unidade de pronto atendimento do município de Mafra, Santa Catarina. Vem, por intermédio desse, informar que o referente ao atendimento prestado ao paciente GAAS de 64 anos, visando a total transparência dos atos da Associação Mahatma Gandhi, à frente da gestão da UPA 24 horas de Mafra, Santa Catarina, em especial sobre o atendimento médico à população de Mafra, Santa Catarina, e considerando tratar-se de conduta médica, registramos que foi deflagrado o processo de sindicância para a verificação dos fatos. Ao final do processo de sindicância, concluiu-se que não houve negligência, imperícia e imprudência no atendimento prestado pelos profissionais dessas instituições em quaisquer momento. Atenciosamente, Dr. Luciano Lopes, presidente da Associação Mahatma Gandhi.
Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, ofício número 635/2020. Prezado senhor vereador, consignando meus cordiais cumprimentos, venho através desse, em resposta ao ofício 14/2020 da Câmara Municipal de Mafra, informar a respeito do corte ou poda de árvore pelo Corpo de Bombeiro Militar. Toda solicitação para o corte ou poda de árvore irá necessariamente gerar uma avaliação e triagem através de vistoria em loco para caracterização da situação e atuação correspondente à atuação inclusivamente nas seguintes condições: a árvore em perigo iminente, a árvore que, à razão de fenômenos naturais, outros problemas, põe em risco pessoas, edificações, veículos, via pública, leitos, rios ou córrego, linhas de transmissão elétrica ou de comunicação e que, por isso, exige uma intervenção imediata por parte das guarnições do Corpo de Bombeiro Militar. B. Árvore em situação presumível perigo são aqueles que afloramento das suas raízes são passíveis de serem arrancadas pela ação do fenômenos naturais, não requerendo intervenção imediata de uma guarnição bombeiro militar. Enquadram-se também nessa situação as árvores frondosas, com tronco apodrecido, galhos excessivamente crescido, próximos sobre a edificação, rede de transmissão, muro, via de acesso assemelhados. Essa situação será presidida de autorização do órgão de proteção do meio ambiente. Nesse caso, pode não ser realizado pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, cabendo a avaliação da guarnição do Bombeiro Militar. C. Árvores sem nenhum tipo de perigo. Enquadram-se aqui todas as árvores que, pela localização e fixação do solo, não dão sinal evidente de queda ou perigo, ou ainda que situação extraordinária não ofereçam risco evidente a pessoas, propriedades ou meio ambiente. Esta situação deverá ser procedida de autorização dos órgãos de proteção ao meio ambiente. Deverá ser realizada por pessoas que dominam a técnica de corte e poda, mas não por guarnição do Corpo de Bombeiro Militar de Mafra. Após a vistoria sendo definida a situação mediante do termo de vistoria em árvores, a solicitante irá então receber parecer favorável ao corte ou poda, somente se estiver apresentando risco iminente à vida ou patrimônio, sendo observando a legislação vigente. Lei Federal número 9605 de 1998 dispõe sobre o meio ambiente, tipicamente a conduta de corte de árvore em floresta considerada pela preservação permanente sem autorização da autoria competente. Artigo 39. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. E autoridade competente. Artigo 39. Pena de detenção de 3 anos e multa. Também a destruição ou dano de plantas, ornamentação, de logradouros público ou propriedade alheia. Artigo 49. Pena de detenção de 1 ano e 3 meses e multa. Nos casos em que a árvore estiver ameaçada especialmente a fiação elétrica, a solicitação do corte ou poda deverá ser encaminhada às respectivas companhias de energia, uma vez que dispõem de equipamento para esse tipo de serviço e necessariamente já seriam acionados para desintegração da rede elétrica e que deverá ser parâmetro, inclusive, para orientação dos interessados. Nesse caso, caberá ao Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina o isolamento do local, resgate, salvamento e retirada de pessoas em situação de risco, sendo que tenhamos, para o momento, atenciosamente, Michael Herder Motilevski, capitão do Bombeiro Militar de Mafra. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mafra, ofício número 043/2020. Excelentíssimo senhor da Câmara de Vereadores do município de Mafra, Santa Catarina, Éder Gilgen e demais vereadores. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mafra, SINDSERV, nesse ato representado pela presidente senhora Jaqueline Schultz, no uso de suas atribuições estatutárias,
que visam a melhoria nas condições da vida e trabalho de seus representados, bem como no uso de uma prerrogativa de representar perante autoridades administrativas e interesses gerais da sua categoria, bem diante de solicitar reunião com a Comissão de Constituição, Legislação e Finanças, bem como que seja solicitado por vossas senhorias a presença dos representantes e conselheiro do Plasma para esclarecimento referente ao projeto número 027/2020 nesta Casa de Leis. Ressaltamos que o sindicato convidou os representantes do Conselho do Plasma para um esclarecimento no dia 15/7/2020, na sede do Sindicerv, mas não obteve êxito, ou seja, ninguém compareceu, bem como solicitou via ofício documentações que até o momento não foram respondidos. Dessa solicitação da Câmara de Vereadores de Mafra, que olhem com a devida importância para a necessidade de urgente de um real esclarecimento sobre o assunto antes de qualquer decisão. Sem mais para o momento, contando com o entendimento e apoio desta Casa de Leis, cordialmente, Diretoria 2020 e 2024, Jaqueline Schultz, presidente do Sindicerv. Observatório Social, ofício número 053/2020. Excelentíssimo senhor Éder Gilgen, presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, Santa Catarina. Assunto: Rede de Controle do Portal Covid-19. Observatório Social do Brasil, Mafra, visando agir preventivamente no controle social dos gastos públicos, buscando sempre transparência, a qualidade de gestão dos recursos públicos do nosso município. Serve desse instrumento para expor o que segue. Muito respeitosamente, o agendamento da reunião com a diretoria do Observatório Social do Brasil, Mafra, com pauta. Primeira apresentação e informação pertinente à rede de controle do Estado de Santa Catarina, com a atuação dos portais de transparência do município, no que se refere à apresentação de informação relativa à aplicação de recursos federais no enfrentamento da Covid-19, prevista na Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Segundo, a apresentação, a atuação e metodologia empregada pela Rede do Observatório Social do Brasil, junto às redes de controle de atuação do Observatório Social do Brasil, Mafra, na avaliação do portal da Covid-19 do município de Mafra e o repasse da informação desta avaliação para a Rede de Controle do Estado de Santa Catarina. O Observatório Social do Brasil, Mafra, sugere que a reunião seja realizada de forma remota para que o maior número de pessoas possa participar, bem como para evitar a propagação do Covid-19. Aguardamos retorno via e-mail, mafra@osbrasil.org.br, o WhatsApp 47 991 12 29 74 para agendamento de data e horário. Sendo que o apresente e aguardamos definição da data apropriada para esta, assim como, desde já, agradecemos o pronto atendimento da solicitação. Renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcelo, presidente do Observatório Social do Brasil, Mafra. Caixa, Agência Mafra Santa Catarina, ofício 104/2020. A Câmara Municipal de Mafra Santa Catarina. Prezados senhores, primeiro, acerca do ofício 109/2020 desta ilustre casa, considerando resposta à gerência executiva de habitação Joinville, Santa Catarina. Vimos esclarecer questões sobre os apartamentos vazios dos condomínios Andaluzia e Ouro Verde. A. Como está a fila para a liberação dos apartamentos? B. Quantos estão ociosos? C. Qual o processo para fazer a liberação dos apartamentos quando forem desocupados? 2. Esclarecimento que o processo de retomada do vazio residencial MCMV, FAR, segue a rotina. A. Primeiro, recepção, apuração e denúncia de abandono e ocupação irregular das UH. B. Segundo, abertura do processo judicial, denúncias anteriores 2017, ou extrajudicial para rescisão contratual, reintegração de posse pela Caixa Federal. C. Terceiro, após a decisão favorável da Justiça,
ou finalizado o processo de execução extrajudicial, quando vazios são observadas as condições mínimas de habitacionalidade e do imóvel a retomada pela federal. E, quarto, solicitado de novas famílias, a Prefeitura Municipal de Mafra Santa Catarina, conforme a lista de espera priorizada pelos critérios do programa MCM e municipalidade. Terceiro, no momento, contabilizamos a Andaluzia, 2 com denúncia de ocupação irregular em processo judicial sem previsão de conclusão, pois envolve localização do beneficiário. Original federal, eventual acordo de retorno ao imóvel. Certo. Quando denúncia de ocupação irregular com o processo extrajudicial sem previsão de conclusão, pois depende da diligência do cartório restringido pela pandemia. Nono, vazios retomados pela Caixa Econômica Federal, sendo 3 contratados, assinados, aguardando 6 novas indicações de família pela Prefeitura. Com as denúncias arquivadas devido à regularização da situação pelo morador. B. Ouro Verde. Nenhuma em processo judicial. 47. Com denúncias de ocupação irregular em processo extrajudicial sem previsão de conclusão pelos mesmos motivos do Andaluzia. 2. Vazios e retomadas pela Caixa Econômica Federal, sendo um novo contrato assinado, aguardando uma nova indicação de famílias pela Prefeitura, com denúncia arquivada devido à regularização da situação pelo morador. Quarto, lembramos que as denúncias precisam chegar à Caixa Econômica Federal por meio de canais disponibilizados nos contratos habitacionais 0800, dígito 721, dígito 6268. Da mesma forma, a Caixa Econômica tem o contato com a parceria da Prefeitura Municipal para a confirmação das denúncias e para a disponibilização de famílias da lista para ocupação dos vazios. Quinto, diante do cenário da pandemia, ainda assim avançamos bastante com 4 novas famílias alocadas desde o início do ano. Sexto, permanecemos à disposição. Atenciosamente, Evandro Ening, gerente-geral da rede de agências de Mafra Santa Catarina. Seriam essas, senhor presidente, as correspondências. Eu solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura das proposições do Executivo. Projeto de Lei número 3120, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no Orçamento Público Municipal do exercício 2020. Projeto de Lei Complementar número 11, dispõe sobre a elaboração do estudo de impacto de vizinhança previsto na Lei do Plano Diretor Participativo de Mafra. Projeto de Lei Complementar número 12, dispõe sobre ordenamento territorial definido no zoneamento, usos e ocupação do solo e o sistema viário do perímetro urbano da sede do município de Mafra. Revoga a Lei número 1733, de 16 de dezembro de 1991 e das outras providências. Projeto de Lei número 32, fixa a divisão de bairros ou os de núcleos urbano e de centrabilidade na rua NCU-CR do município de Mafra e os seus respectivos limites. Revoga a Lei número 2227, de 30 de dezembro de 1997 e das outras providências. Seriam esses 2 executivos, senhor presidente. Solicito agora, nesse momento, para o primeiro secretário fazer a leitura das proposições do Legislativo. Projeto de Lei número 1820, denomina a Rua Pioneiro Maria do Rosário Flitz, a rua pública, iniciando no lado par da Rua A, no bairro Vete, com uma largura de 12 metros neste município, de autoria do vereador Vanderlei Peters. Vereador Éder.
acredito que o vereador Abel já esteja junto. Então, eu solicito ao primeiro secretário para fazer a chamada do vereador Belo. Vereador Abel Bicheski. Presente. Requerimentos. Obrigado, secretário. Número 13820, Aldenite, modificação do trevo da BR-280 com acesso à rua Ramiro Rutz, no quilômetro 9, proporcionando a maior segurança aos usuários deste importante via, de autoria do vereador Adilson Sabac. 13920, ao Executivo, solicita ao engenheiro deste município responsável pelas obras de pavimentação na localidade de São Lourenço, que faça uma análise na estrada geral de São Lourenço para melhor infraestrutura no local. De autoria do vereador José Marcos Witt. 140. A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e à Mulher e ao Idoso. DPC-MI, Mafra, Santa Catarina. Informações com o Instituto de acompanhar os atendimentos da Delegacia da Mulher sobre o tema a violência contra a mulher em tempos de pandemia. De autoria do vereador Éder Gilgen, Cláudia Maria Bus e Marise Valério Braz de Oliveira. 141/2020, ao Executivo. Informações referentes à compra dos brinquedos para a praça do município. De autoria do vereador Dimas Uminho. Indicações escritas. 331/2020. Compra de imóveis novo e cadeira para o posto de saúde do São Lourenço, de autoria do vereador Adilson Sabac. 332. Estudo de viabilidade para a instituição de um programa municipal de regularização fundiária urbana, conforme o disposto na Lei Federal número 3.465, de 11 de julho de 2017, de autoria do vereador Adilson Sabac. 333/20, manutenção com patrulhamento e empedramento nas ruas transversais da rua Tabelião José Jurazek, próximo ao novo Centro de Educação Infantil no bairro Vila Nova, de autoria do vereador Adilson Sabac. Reforço da indicação número 54 de 2020, patrulhamento nas ruas Vereador Emílio Eves, Germanos Eves, Antônio Rebelato, Teixeiras de Freitas, Bento Manuel de Lima, Salvador Correia, no bairro Jardim América. De autoria do vereador Dimas Umiuc. 335. Reparo em Boca de Lobo, na Avenida Prefeito Frederico Weisel, em frente à Cooperativa de Créditos Cressol. De autoria do vereador Vanderlei Peters. 336/2020. Que seja feito através da Secretaria da Agricultura um levantamento de dados, criando lista com nomes de possíveis beneficiários para receberem o auxílio emergencial destinado a agricultores. De autoria do vereador Éder Gilgen. 337. Estudo de viabilidade para a elaboração de projeto de lei estendendo a área de zoneamento comercial à rua Germano Neudorf, no bairro Vila Nova, até a Escola de Educação Básica Professora Maria Paula Feres, de autoria do vereador Éder Gilgen. 338. Patrulhamento em caráter de urgência nas estradas gerais das localidades de Pedra Fina, Butiá dos Carvalho, Butiá do Lajeado e Butiá de Santa Rita, de autoria do vereador. Tiram essas indicações, senhor presidente. Passaremos agora ao grande expediente. De acordo com o decreto legislativo número 07 de 2020, o uso da tribuna está suspenso até 15 de agosto de 2020. Os senhores vereadores farão o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Elcion. Com a palavra, o vereador Elcion. Está com problema no áudio. Vereador? Vereador Elcion? Então, passaremos para o próximo vereador. Vereador João Enfermeiro. Boa noite, senhor presidente e os demais vereadores. Devido a sinal da internet fraca, eu abro mão da minha fala na sessão de hoje. Obrigado ao presidente. Tá certo. Com a palavra agora a vereadora Marise Valério.
Só cumprimentar, senhor presidente, todos os vereadores e funcionários da casa. E nesta noite, da mesma maneira, senhor presidente, eu abro mão da minha fala. Com a palavra agora o vereador Vitinho. Vereador Vitinho. Então passaremos para o próximo. Vereador Vanderlei, da Farmácia. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Boa noite. Na noite de hoje eu abro mão da minha fala. Com a palavra o vereador Valdir Sokoski. Vereador Valdir Sokoski. Vereador Valdir Sokoski. Está ouvindo, vereador? Oi. Alô? Pode utilizar a palavra. Boa. Cumprimentando o senhor presidente, quero cumprimentar os demais vereadores, nossos amigos internautas, e novamente vir agradecer ao nosso executivo pelos brinquedos de parque que estão colocando. Eu tenho feito uma visita aí, estou achando muito bom. Isso é interessante e o povo está feliz e contente, visto que está sendo colocado os brinquedos para crianças excepcionais. Então, questão da acessibilidade é muito importante. Também fiz uma visita no trajeto que faz o Asfalto São Lourenço, e estamos muito animados, o povo está contente. Aproveitando o momento, senhor presidente, eu quero fazer uma solicitação ao vereador. Não é bem o exato momento, mas aproveitando meu tempo, solicitar ao vereador Cirineu que, se possível, ele acate a ideia do vereador Valdir Sokoski entrar junto na indicação sobre a construção da ponte da Corredeira, visto que semana passada eu fiz um comentário e não tive tempo hábil de fazer a indicação. Seria isso para a noite de hoje. Está certo. Com a palavra agora o vereador do Belo. Quero cumprimentar o senhor presidente e demais vereadores, e já de ir de encontro dessa indicação da ponte do São Lourenço, que eu deixei registrado já na sessão passada, a questão da ponte do São Lourenço. Então não é legal e nem ético os vereadores fazer tal indicação, sendo que já foi mencionado por esse vereador, sem pelo menos terem incluído o meu nome ou me comunicado. Certo, vereador Edson? Então, peço que suspenda essa indicação dos dois vereadores ou que coloque o meu nome junto, porque não se faz firula com o chapéu dos outros. Tá? Vamos ser respeitados dentro da casa aí, tá? Que faça o favor de fazer como eu, pegar seus carros particulares, ir lá na ponte, ver o que está acontecendo, para daí fazer esse tipo de indicação. Isso aí não pode acontecer dentro da Casa Legislativa. Vereador Éder, também quero mencionar que estive na localidade ontem do Espigão do Bugre, que Vossa Excelência também dá aula lá na região, e conhece muito bem ali. Já reivindiquei a ponte dos Ranques para fazer algumas semanas atrás, inclusive com ofício, se não me engano, e ontem estive lá, e mais uma vez estou falando, espero que nenhum vereador faça indicação da ponte dos Ranques, depois que eu fui lá, ou se fizerem, que vão lá com seus carros particulares e vejam, não usam o da Câmara, como eram acostumados a usar, e podem fazer, mas sem sombra de dúvida citar o vereador Belo, que já esteve lá vendo essa ponte antes que caiam caminhando. Mas já quero pedir para que seja feita uma indicação sobre esse assunto. Também, vereador Éder, a rua do Franco Baixô, que Vossa Excelência conhece também, aquele bairro ali é um bairro quase maior que a cidade de Campo do Tenente. Tem vários comércios, 3 transportadoras, 2 granjas, tem fábrica de móvel, tem material de construção, mercado, salão de beleza, oficina, borracharia, tem tudo. Então, já peço ali naquele áudio que fiz, que o prefeito faça um projeto de asfaltamento daquela rua da Franco Baixô, e por que não do bairro inteiro. Nesse quesito, se todos os vereadores quiserem assinar uma indicação comigo, eu fico até agradecido. Façamos de plenário uma indicação para a melhoria daquele bairro, sem sombra de dúvida, né?
E no dia de amanhã, vereador Éder, Vossa Excelência, a vereadora Marisa também, que fazem parte da educação, amanhã eu estarei fazendo um áudio, um vídeo lá na creche da Vila Nova, do bairro Novo Horizonte, onde a empresa está fazendo um muro praticamente no meio da estrada, uma vergonha que está acontecendo lá, está certo o muro está correto, não tem nada de errado no muro, está na direção certa. Mas antes de fazer aquele muro, a prefeitura teria que ter ido lá e dado abertura na estrada para o lado de baixo, que precisa desmanchar uma cerca e abrir pelo menos mais uns 2,5 metros, 3 para o lado de baixo, lá nos terrenos da rapaziada lá que tem dos colonos lá. Então, amanhã, se Vossa Excelência quiser participar, faz parte aí da educação, amanhã, por volta de umas 9, 9h30, eu estarei lá. A gente poderia fazer um vídeo junto e até, não para criticar, mas para pedir uma solução e até para orientar o que façam a abertura da rua. Entendeu, vereador? Então, já está convidado, 9, 9h30, estarei lá na creche da Vila Nova. Eu queria uma parte, senhor presidente, com o Belo. Eu queria uma parte com o vereador Belo. Sim, só um minutinho. Pode falar, Valdir. Eu gostaria de cumprimentar o companheiro, o nobre companheiro, o vereador Belo, e parabenizar pelo seu esforço, por a sua vontade. Isso é muito lindo e maravilhoso. Mas, se o senhor tiver lembrado, na semana passada eu fiz o comentário da ponte que faz da corredeira, lembra? Porque eu fui procurado por um morador que mora próximo. Aí não ficou bem gravado a minha parte, mas não fiz indicação. Então, só quero dizer que o senhor me dissesse agora no momento, porque eu não fui rever a ponte. Eles já começaram a reforma dessa ponte? Vereador Valdir, no dia que caiu o caminhão, eu fui o primeiro a estar lá, inclusive ajudando a descarregar o caminhão, sem sombra de dúvida. Até levei algumas coisas para a piazada lá, almocei lá junto com eles descarregando o caminhão. E já para informar todos os vereadores, tem 18 manilhas lá, que até já era um projeto antes para fazer com três carreiras de manilha, 18 manilhas vai dar 6 manilhas em cada carreira. Já tem de 1 metro, 18 manilhas de 1 metro, e parece que já começaram a fazer a ponte. Não vai ser mais uma ponte de madeira como era, vai ser um bueiro com 3 carreiras de manilha. Vai ficar ótimo, o rio é fraquinho, e já não vai incomodar mais a prefeitura aquela ponte lá, tá bom? Eu acho que já deve estar quase terminando essa ponte lá. Obrigado, vereador. Então, agora a palavra está com o vereador Sargento Cirineu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Cláudia, vereadora Marisa, funcionários, aos internautas que vão assistir essa sessão. Eu ia abrir mão da fala, senhor presidente, mas só que eu gostaria de me direcionar ao vereador Valdir. Com certeza o seu nome vai estar. Já deixo aí que os funcionários da casa façam esse seu pedido. Seria isso. Boa noite. Com a palavra, a vereadora Cláudia Bus. Boa noite a todos. O vereador Valdir está com o microfone aberto, Valdir, só para avisá-lo. E eu quero agradecer... Avisa, só um pouquinho, acho que avisa o seu Valdir. Desculpa. Deu boa. Imagina. Não, tá ligado ainda. Aí. Pode prosseguir, vereador. Desculpa, tá? Imagina. Eu quero também dar boa noite a todos, à vereadora Marisa, a todos os vereadores, depois também aos funcionários da casa que sempre estão nos acompanhando e aos internautas que depois também verão a nossa sessão remota. Ao Cleiton também, que tem nos prestigiado bastante e nos dado bastante auxílio, o diretor, eu agradeço. E também quero agradecer a solidariedade dos meus colegas nesse momento aí, novamente, que eu tenho passado. Então, a cada um de vocês pela solidariedade. As pessoas, às vezes, não conhecem o lado dos vereadores. Sempre o político é muito criticado, mas, na verdade, todos são muito solidários, sempre nos dando a mão, tanto para nós, como vereadores, como colegas, como para toda a população. Então, muito obrigada a cada um de vocês aí nesse momento. E, vereador Éder, eu quero também corroborar foi uma indicação, se eu não me engano, que o senhor fez
na semana passada acerca do passeio para ciclistas, não é isso? Sim, isso. Isso, então eu gostaria de parabenizá-lo, porque a gente vê que tem bastante pessoas hoje fazendo esportes, andando de bicicleta, e a gente não tem esse espaço para as pessoas que praticam o esporte, e já é um pedido de muitas pessoas para nós, vereadores, não é? Isso. Que tenha esse espaço, e eu acredito que agora é um momento ainda de se fazer, então eu quero parabenizá-lo tanto pela pessoa que o indicou, não é, esse pedido aí para o senhor, como também pela sua atenção ao pedido do morador. E eu gostaria também de ressaltar, o vereador Belo hoje falou acerca de alguns problemas na nossa cidade. Vereador Belo, eu vejo que o senhor chama também bastante a nossa atenção como vereadores, e a gente sempre que pode estar nas áreas onde nós atuamos. O interior realmente não é um lugar que eu vá muito, e isso todos sabem, não é uma prerrogativa que eu não possa usar, mas eu gostaria de lembrar, senhores, que antes de nós, vereadores, que não temos o poder de executar, são os secretários. Então, até o vereador Vande, na semana passada, estava me chamando a atenção em relação a isso, né? O secretariado que faz as obras, o secretariado que está na linha de frente, de fato, do executivo, precisa ser responsabilizado. E não nós, vereadores, que vamos fiscalizar aquilo que está de errado. Porque às vezes fica parecendo que nós, vereadores, é que não fizemos. Mas não é verdade. Tem um secretariado que precisa executar, que também precisa ter responsabilidade e cuidado com aquilo que ele está fazendo ali na obra que foi indicada a ele, ou responsabilidade dele. É só para ressaltar isso, que nós fiscalizamos essas obras, mas é preciso que o secretariado, que a gente não vê aí quase, nem sabe quase o nome de alguns, que estão ocupando aí algumas posições, e que essas pessoas sim apareçam e digam como estão fazendo, onde estão gastando, de que maneira isso está sendo feito para a nossa população e para nós próprios vereadores. Seria isso, vereadores, nessa noite. Eu agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos. Vereador Ederson, se a vereadora Cláudia me permite meio segundo. Sim, claro, Belo. Parabéns, obrigado pela lembrança, vereadora Cláudia. Realmente não é o nosso serviço. Nosso serviço é falar realmente o que precisa. Na verdade, nem é fiscalizar, né, vereador? Porque se todos os prefeitos, eu já tive com 4 ou 5 prefeitos, se todos os prefeitos vissem os vereadores, não precisava nem secretário, só os diretores, óbvio. Mas, infelizmente, não houve, né? E o que a gente tem feito é mostrado onde está o problema e muitas vezes eu, quando mostro, mostro a solução. Agora, o que não pode, por exemplo, é o vereador da colega de trabalho aí, perceber que já está sendo feita uma obra e daí depois ir lá e fazer uma indicação para dizer que é o pai da criança, você caiu a ponto faz 20 dias, né? Não é verdade, vereador Cabeludo? Obrigado. Obrigado. Tá certo. Com a palavra agora o vereador Dimas Umilke. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Cumprimento a todos os vereadores e a vereadora Cláudia Marinho. Externo também o meu boa noite aos servidores da casa e aos internautas que ouvirão no outro dia. Na noite de hoje, eu só vou citar mais datas comemorativos e homenagear essas datas. No dia 7 de agosto, é o dia do aniversário da Lei Maria da Penha. Então, quero externar minha homenagem a todas as pessoas que trabalham na delegacia regional em favor das mulheres que tem abuso na violência doméstica. E sem essa Lei Maria da Penha, elas não estariam protegidas. E no dia de hoje, dia do padre, então eu faço um feliz dia do padre para todos que, através da sua virtude, guiam por um caminho de fé e amor. E externo minha homenagem ao padre Jaime, a igreja ucraniana, e ao padre Sidney,
e tanto colaborou e colabora na comunidade nossa Aparecida. E para finalizar, amanhã é o Dia Nacional da Saúde. Então, que esse dia seja um dia para que todas as pessoas se solidarizem e e façam o seu dever de casa de se cuidar diante dessa pandemia que está assolando o nosso país e o nosso município. No mais é isso, senhor presidente. Obrigado pela fala. Com a palavra agora o vereador Edilson Schobauer. Então vamos lá. Eu trago meu boa noite a todos os presentes dessa reunião remota, servidores, vereadores, munícipes que assistirão posteriormente. Quero iniciar minha fala trazendo um gancho da fala do vereador Dimas aí. Nós estamos passando, ontem foi o Dia do Padre, e me chamou a atenção, nós temos um filiado no Partido Liberal, um sacerdote, Padre Sidney Marcelino. Deixo registrado aqui que uma pessoa que eu passei a admirá-lo, não somente como padre, mas como figura humana que é, de tantos assédios, de tantas ameaças que vieram no decorrer dessa caminhada do afastamento do sacerdócio, vindo para o campo da política. Então, registro aqui a minha amizade com essa figura, independente do contexto e conceito de política, mas aí fica nossas homenagens a esse profissional, especialmente levando em seu nome as homenagens a todos os sacerdotes aí da nossa região. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário que parece que eu li uma resposta de um requerimento da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, condicionada, né, pelos trabalhos do Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, passou a trazer muitas desconfianças esse CNPJ dessa empresa em nosso município quando teve um envolvimento que deu na trave no estado, naquela implantação daquele hospital de campanha em Itajaí, e a partir dali eu já tinha minhas desconfianças, passei a ter com muita mais atenção e ressalvas quando fala-se em Mahatma Gandhi. E a resposta do requerimento, quando nós questionamos, representando aquela família vitimada daquele caso, daquele senhor que saiu algumas quadras e veio a óbito ainda na via pública, averiguando de início essa justificativa, e até eu fiz alguns pontos aqui nas minhas escritas, de que esse hospital, na sindicância, aí que precisa de ver quem foram os sindicantes dessa investigação. Eles concluíram tão rápido de que não houve imperícia. Se a sindicância tivesse apurado que não tinha havido dolo, intenção de agir em liberar o familiar do paciente para casa em virtude das causas do coronavírus, o não acompanhamento do paciente ser necessário, tendo em vista o Covid-19. Até aí, tudo bem. Mas a partir da hora que houve uma liberação precoce, sem o aviso da família para vir acompanhar esse paciente, pode talvez fugir de uma situação dolosa, de intenção de agir para ocasionar um mal maior, que é uma morte de um paciente que saiu da porta para fora do estabelecimento de saúde e ali aconteceu o óbito. Agora, vai me dizer e confirmar que não
houve imperícia, negligência ou imprudência, primeiro que hospital psiquiátrico Mahatma Gandhi já é suspeito. Eu digo que é suspeito em trazer que não houve imprudência, imperícia e negligência no cuido desse paciente nesse dia do óbito. Então, senhores vereadores, amanhã, se der tudo certo, estarei na Câmara buscando esse documento. E se a família não fez o BO de ocorrência na Polícia Civil, eu quero de autoridade policial esse laudo, esse inquérito policial que diga que não houve imprudência, negligência ou imperícia dos profissionais, principalmente desse médico que atendeu esse paciente na UPA, que veio logo após a óbito. Então, não me dei por satisfeito com essa resposta de requerimento, tá, senhores? Aqui eu deixo registrado. Já para não se estender muito mais, senhores, eu quero dizer que nós precisamos, talvez na próxima semana, fazer já um requerimento da lista dos últimos beneficiários que entraram no condomínio Ouro Verde, Andaluzia e Santa Terezinha 2. Quais os critérios, qual a lista que os esperava para entrar naqueles apartamentos, e assim deve ser. Tá? Até porque nós temos hoje um vice-prefeito já pré-candidato que ele tem um domínio sobre essas pastas, essas secretarias da ação social, de habitação e tudo mais, e precisa ser olhado com muita cautela para não a politicagem já em busca de votos não esteja sendo feita nas nossas barbas nesse momento. Inclusive nessas entregas de cestas básicas, nós precisamos se inteirar um pouquinho mais de como é que está sendo celebrado aí essas entregas, juntamente com o vice-prefeito Vicente Saliba, nas casas aí, batendo palmas aí, né, sobre o pretexto e a legitimidade que é vice-prefeito e está participando das ações. Então, o que é com nós é o preto no branco e não tem xixi minha nega, não. Tá bom, minha gente? Fica aqui os nossos agradecimentos, temos muitos assuntos, mas o nosso espaço é curto e não queremos cansar os senhores e senhoras. Obrigado a todos. Vereador Edson, o vereador Edenilson, me dá um minuto? Eu também quero, Belo. Tá bom. Liberado, de minha conta pode... Tá. Marisa, me permita rapidinho, talvez você faça algum comentário depois, meio parecido. É a Cláudia. Claro. Vereador presidente, é o seguinte, não podemos deixar... o vereador Chobal tem razão dessa preocupação, inclusive sabemos que o vice-prefeito faz parte dessa administração e que é o candidato possível do prefeito atual, e sabemos, Mafra inteira sabe que a ex-esposa dele é a secretária da Ação Social. Inclusive com um desdobramento do qual ela não poderia hoje estar na Secretaria da Ação Social, mas lá em Rio Negro foi feito um favorecimento para ela continuar aqui na Prefeitura de Mafra. Então, precisamos talvez, senhores vereadores, abrir uma CPI dessa situação de entrega de cesta básica, que se ouve muito a forma que está sendo distribuída, inclusive cadastrar as famílias para ganhar a cesta básica, né? Tudo com intuito eleitoral já. E essa questão do Ouro Verde, sem sombra de dúvida, essa aí já é uma questão que pode ser aberta uma CPI, sem sombra de dúvida. Em relação à questão da UPA, também está correta a preocupação, e uma situação mais grave ainda, senhores vereadores. As pessoas que são diagnosticadas com o Covid, eles simplesmente recebem o primeiro tratamento, o primeiro teste. Isso serve para nós, vereadora Cláudia, vereadora Dilson, se não me engano, fazemos parte daquela comissão ali para acompanhar essa pandemia. O que acontece? As pessoas têm o vírus, recebem só o primeiro testezinho lá, que comprova que a pessoa tem, e depois abandonam as pessoas, porque eu tive pessoas próximas que teve isso aí, e nunca mais, nem uma vez só, mando uma mensagenzinha no celular e abandonam as pessoas. Levando em consideração, vereador Edson,
principalmente quem está trabalhando, ele tem que ficar 14 dias afastado do serviço. Sabe como que eles têm que fazer para voltar a trabalhar, vereador? Eles têm que pagar aquele exame particular de uns R$290 para poder voltar a trabalhar, porque a nossa secretária, o nosso prefeito não dá o segundo exame para ver se a pessoa ainda continua com a doença, não. Que é uma obrigação da prefeitura. Não veio quase 7 milhões para isso? Onde é que está indo esse dinheiro? Então, nós precisamos saber onde é que está indo. E por que não estão acompanhando todas as pessoas que têm esse problema, que qualquer um de nós pode ter, durante os 14 dias? Que deveriam, pelo menos pela agenda de saúde e os postos de saúde mais próximos, acompanhar. Tem acontecido isso e não é poucos casos que tem acontecido isso. Só fazem o teste a primeira vez, depois não fazem mais, que é o mais importante para as pessoas poderem voltar a trabalhar. Obrigado, vereador. Vale. Vereadora Cláudia? Vereador Edenilson, é só até fazer essa pergunta para o Cleiton, porque eu fiz um pedido, inclusive com nomes, né, das pessoas que ganharam essas cestas básicas. Eu pedi uma lista com nomes de pessoas que ganharam a cesta básica. Então, eu não sei se foi em forma de ofício ou requerimento, que eu já fiz esse pedido para o executivo, para que a gente tenha essa resposta de quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas. Seria isso. Muito obrigada. Tá certo. Então, agora, com a palavra, o vereador... Pois não? Presidente, não, só para nós... Desculpa. Só para concluir ali, claro, presidente, que eu já tinha falado, certeza. Mas esse gancho... Tá? Então, vereadores, agradeço aí do apoio, da preocupação, que a gente sente que não é também, mas eu, a partir de amanhã, estarei na Câmara já buscando alguns documentos a respeito dessas entregas de cestas básicas, do porquê o nosso vice-prefeito, que se escondeu 4 anos escondido, ó, atrás dos outros consultórios aí, agora está igual um piruzinho aí, aparecendo bastante, porque se lançou numa pré-candidatura. Então, nós buscarmos com 4 olhos, nós buscar essas práticas, porque pode ter fins eleitoreiros. E aí que pode pegar. Onde é que fica a igualdade de concorrência com os demais concorrentes? Né? Então, nesse sentido, deveremos estar buscando, inclusive, essas entregas de apartamentos aí, buscar informações que já nos chegaram, e se for caso de mais uma CPI, que nós já temos 2 trancadas, mas se tiver que abrir mais 1 ou 2, é nada mais do que buscar a verdade para não ser injusto e prejudicar qualquer um que seja em qualquer certame que virá doravante. Somente isso. Quem não deve, não teme e segue o barco. Valeu, minha gente. Tá certo. Com a palavra agora o vereador Adilson Sabato, líder de governo. O presidente ainda tem tempo. Opa, ô, Vitinho. Pode fazer sua fala, Vitinho. Sei que você não, que a gente não consegue ver todos aqui pela tela que eu tenho. Eu até peço desculpa, pensei que você não tinha ouvido quando eu chamei o senhor. Mas pode usar a palavra, Vitinho. Fique à vontade. Muito obrigado. Quero dizer boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. Eu quero só fazer um registro, senhores vereadores. Na próxima quinta-feira, dia 6, estará em Mafra fazendo o ato de entrega da emenda impositiva para parte da Rua do Portão, a deputada Paulinha, mais uma vez aqui no Planalto Norte Catarinense. Não só para a Mafra, mas em várias outras cidades ela estará fazendo as entregas das suas emendas parlamentares. E aqui em Mafra, conforme já é por todo, tá bem ruim o seu áudio, vereador. Da Rua do Portão, daquela parte de infraestrutura daquela importante via. Então fica aqui o registro. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra agora sim o vereador Adilson Sabato, líder de governo. Cumprimentar o presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, internautas que vão nos assistir. Quero começar relembrando a indicação 59 de 2017 e a indicação 189 de 2019. Do que trata essas indicações? É o estudo de viabilidade, né, para
se criar faixas esportivas semelhantes ciclovia ou percurso de corrida na lateral direita das vias Felipe Schmidt e Tenente Ari Howen, compreendendo o trecho da rua Felipe Schmidt entre o semáforo do Bradesco até a Praça Lauro Miller, continuando na rua Tenente Ari Howen entre o semáforo do Alto e Mafra até a Praça Presidente Tancredo Neves, em frente à Justiça Federal, com a fixação de placas de atenção contendo os horários de uso, sendo de segunda a sábado, no horário das 19 às 23 horas, e aos domingos e feriados das 7 às 23 horas, tomando proibido o estacionamento de veículos nos referidos horários. Então, só a título de conhecimento, desde 2017, esse vereador tem se preocupado em fazer faixas esportivas, possibilitando os desportistas em praticar sua atividade esportiva. Parabenizar o presidente Éder, que fez a solicitação em outros percursos. É importante que a gente una forças para que a gente possa atender toda essa população e desportistas, seja de bicicleta, corrida, todo tipo de exercício, né? Importante a gente unir forças para que a gente consiga atender essa tão importante parcial da sociedade. E quero falar da indicação 332/2020, que é conforme o disposto na Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, instituir no âmbito do município de Mafra o Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana, o REURB. O programa tem como objetivo titulação de ocupantes de loteamentos informais ou loteamentos irregulares, de modo a garantir o direito social à moradia e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. O objetivo do REURB é identificar os loteamentos informais que devem ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais, ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios loteamentos, só que de maneira regular. Para podermos ter uma Mafra mais igualitária, a solicitação deve ser atendida. Por fim, finalizando, senhor presidente, parabenizar a todos os funcionários da saúde e da assistência social que estão na linha de frente no enfrentamento desta guerra contra o Covid-19. Cada dia faz mais vítimas em nossa cidade. Pedir à população que faça distanciamento social, que use álcool em gel, lave bem as mãos e use máscaras. Vamos nos proteger e proteger o nosso próximo. E deixar aqui um abraço forte a todos os pais, que a data é comemorada no próximo domingo. Obrigado, senhor presidente. Quero, nesse momento, já cumprimentar todos os nobres vereadores, as duas vereadoras, a Marise e a vereadora Cláudia, também aos internautas que vão nos assistir novamente. Dizer que hoje foi um debate muito importante nessa Casa Legislativa, com vários aspectos, né? Debatemos a questão da infraestrutura, que é muito importante nas questões, principalmente do interior, onde o vereador Belo trouxe alguns relatos, o vereador Valdir, o vereador Cirineu, sobre os temas importantes que são as pontes que necessitam de reparos. E com a contribuição dos vereadores também nas discussões, a vereadora Cláudia colocando que a importância do secretário estar próximos dos vereadores, né, para sempre nós estarmos direcionando e indicando, né, usando a nossa ferramenta que nós temos, que é a indicação, para mostrar onde que é os anseios da população. Isso é muito importante, isso é um dos nossos principais papel nosso também, de auxiliar nessa questão executiva. Não de a gente de executar, mas sim de indicar e pedir, né, que seja feita essas soluções. Também essa questão da UPA é importantíssima, essa questão nós sabemos que foi algo muito importante
que tem que ser debatido e temos que dar um olhar atento a essa questão. Quero já falar para o vereador Lineu Bauer nessa questão, para dar uma resposta para a família, né? Poxa, uma vida que você perdeu, a gente tem que saber a respeito, né? Porque o que ocorreu, se existiu ou não essa negligência, segundo a informação que tivemos via os requerimentos que foi entregue, parece-me que, né, foi aberta uma sindicância, mas queremos esses detalhes, isso é muito importante. E também precisamos saber os destinos das cestas básicas também, isso é muito importante, são debates que nós temos que estar de olho, né, fiscalizando com coerência, com o máximo cuidado também, para ver o que está ocorrendo. Isso é a nossa função e é primordial isso. O vereador Cirineu também, falando sobre as questões das pontes, também dos seus anseios, isso é importante. Eu também me solidarizo junto com o vereador Adilson Sabato, sou praticante do ciclismo, também acho importantíssimo essas questões das ciclovias em nosso município. É um debate que o senhor colocou no dia 2017, isso também eu com a vereadora Marise, na outro mandato anterior, nós também já levantamos lá, desde 2014, 2015, são temas que a gente sempre tem que estar ressuscitando, e isso o senhor fez também, e isso nós temos que debater. Outra questão que eu quero colocar é sobre o nosso requerimento de plenário, meu e da vereadora Marise, da vereadora Cláudia, que é sobre a questão contra a mulher, né, a violência contra a mulher, que é um tema muito importante que nós temos que debater, porque em tempos de pandemia a gente vê nas mídias e a gente tem que ver como que está o nosso município nessa questão, né? Eu sei que a vereadora Cláudia também já esteve junto com a vereadora Marise conversando na delegacia da mulher, já pegando algumas informações, e esse requerimento nós fizemos em conjunto para dar mais um alento para nós, né, para a população, como que está. Então, algumas perguntas nesse requerimento a gente está fazendo, como estão acontecendo os atendimentos em meio à pandemia do coronavírus. Nós estamos solicitando, né, sabemos que o atendimento aqui na nossa cidade, com certeza, quem está à frente sempre está se dedicando. Quero já parabenizar toda a Polícia Civil, que faz um trabalho muito bem elaborado em nossa cidade, mas nós precisamos desses dados até para repassar para a população, quando nos questionam, para a gente ter esses dados da nossa cidade, né? Porque geralmente a gente vê em jornais, em publicações da região, né, do estado ou do Brasil. Então a gente está solicitando como que está acontecendo aqui. E se os atendimentos estão sendo presenciais ou não, e se estão, né, de que maneira que estão sendo feitos. Isso é muito importante. E qual a demanda de atendimento com relação à violência contra a mulher desde março do corrente ano. A gente quer fazer um comparativo também com relação aos outros anos. Isso vai ser um bom trabalho para nós debater juntamente com a vereadora Cláudia, com a vereadora Marise, para nós trazer também numa próxima sessão aí, que a gente tenha essa resposta, que é um tema relevante, importantíssimo, que tem que ser debatido nessa Casa Legislativa. E então a gente quer registrar isso. Outra questão, uma indicação escrita, a gente já sabe que está sendo já na Câmara dos Deputados já passou, agora está indo para o Senado. Então, para a gente já se adiantar, a gente já está indicando ao Executivo que seja feito através da Secretaria da Agricultura um levantamento de dados, criando lista com nomes de possíveis beneficiários para receber o auxílio emergencial destinado aos agricultores. Aos mesmos moldes, né, parecido que teve da cultura, como a gente já alertou lá no início, quando a gente já soube que estavam deputados na Câmara dos Deputados, a gente alertou já para eles começarem a montar, a gente está fazendo da mesma maneira aqui com os agricultores. A gente sabe que também provavelmente vai ser aprovado, né? O projeto ele estabelece que os agricultores que não tiverem acesso à verba emergencial receberão um total de R$3.000, dividido em 5 parcelas de R$600. Então é muito importante. Já para as mulheres, isso é bom destacar também, que as mulheres agricultoras, chefe de família, o valor é de R$6.000, né, referente a 5 parcelas de R$1.200. Então, são temas que são importantes, a gente sabe que isso logo será aprovado lá, e é importante ter esses dados, né, para a gente já ganhar tempo quando for liberado pelo Senado, quando do governo federal chegar para nós. Então, são um outro tema que tem que ser debatido. E uma indicação escrita que eu fiz do internauta, que me questionou, né, me perguntou, e aqui, como a gente sabe, a gente tem que representar
à população, e estou representando ele aqui, solicitando um estudo de viabilidade para a elaboração de projeto de lei estendendo a área de zoneamento comercial na rua Germano Neundorf, no bairro da Vila Nova, que abrangendo até a Escola de Educação Básica, a professora Maria Paula Feres. A gente sabe que o zoneamento vai ter uma parte, então falta uma quadra para ser contemplada. Então é importante, né, que essa prerrogativa não é da Casa Legislativa, e sim tem que vir do Executivo para nós. Então por isso nós estamos fazendo em forma de indicação. Então a gente está fazendo essa solicitação ao Executivo. Nós temos também que destacar aqui que eu acabei de receber o boletim do coronavírus no nosso município aqui. Nós estamos com 244 casos confirmados. O que me chamou a atenção aqui, e quero compartilhar com os nossos nobres vereadores aqui, da macro-região do Planalto Norte e Nordeste, os leitos de UTIs do nosso município, que estão disponíveis aqui, segundo o boletim que está aqui em minhas mãos, tem 14 leitos, né, disponíveis aqui no hospital. E estão ocupados 13. Então, quer dizer que tem uma vaga só aqui no nosso município. Ainda bem, né? Não sei se ainda bem, mas do nosso município não tem ninguém. É sempre de todos de fora que estão ocupando esses leitos aqui no nosso hospital. Já da macro, que tem outros hospitais que são conveniados, a taxa de ocupação está em 82%. Tem livre 50 UTI, mas não é do nosso município, é da região total. Mas no nosso município são 14 leitos que estão disponíveis para a Covid e 13 ocupados. Então é um alerta mesmo, a gente pede para a população ter consciência de manter o distanciamento social, né? A gente pede encarecidamente que não se reúna em praças, tenta evitar agora, pelo menos esses 15 dias que está no pico, né? Está chegando no nosso município, se já não chegou, né, com força, então nós temos que continuar não tendo, né, nenhum óbito, graças a Deus, e também até então não ter ninguém na UTI da nossa cidade, né? Então seria essas minhas considerações no dia de hoje. Eu também consulto aos pares pela dispensa da pausa regimental, os que concordarem não precisam se manifestar. Pausa dispensada. Passaremos nesse momento a ordem do dia. Acorda, senhor secretário. Acorda, presidente. O vereador primeiro secretário fará a leitura das matérias da ordem do dia. Segunda discussão. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Educação, Ciência e Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência e da assessoria jurídica ao projeto de lei número 11/2020, que denomina a Rua Servidor Luiz Antônio de Oliveira Franco, a conhecida como Rua D, do loteamento Jardim Cristal, iniciando no lado par da Rua Servidor José Zeninsky Filho e seu término no lado ímpar da Rua Pioneiro Ricardo Vons, no bairro Vila Ivete, uma largura de 14 metros, neste município, de autoria do vereador Adilson Sá. Nesse momento eu coloco em discussão os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 11 de 2020. Em votação, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Agora sim, em discussão o projeto de lei número 11 de 2020. Eu coloco agora em votação os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Em segunda votação. Primeira discussão. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Educação, Ciência, Comunicação, Cultura e Desporto, Saúde Pública e Assistência e Assessoria Jurídica ao projeto de lei número 14/2020, que denomina a Rua Benemérito José de Souza Poli, a Rua A do loteamento Vila Verde 2, via pública iniciando no lado ímpar da Rua Benemérito José Pichaita e seu término no lado par da Rua Benemérito Wilson Mendes, no bairro Vila Nova, com a largura de 14 metros, neste município, de autoria do vereador Adilson Sabac. Nesse momento eu coloco em discussão os pareceres favoráveis ao projeto de lei número 14/2020.
Agora sim, em votação. Os que discordarem, que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei número 14 de 2020. Senhor presidente, eu só gostaria de registrar o motivo que me leva a denominar ruas. São dois. Primeiro, homenagear as pessoas que, por nossa terra, pela nossa Mafra, trabalharam, desenvolveram a sua comunidade, participaram de associações, somaram para que a gente chegasse no que somos hoje. E o segundo motivo é dar pessoas que moram numa rua que não tem denominação, são cidadãos como se não tivesse a própria identidade. Então, dar identidade para a pessoa ter o nome da sua rua. Então, são dois motivos. Homenagear as pessoas que merecem e, segundo, dar essa identidade aos mafrenses que aqui residem. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Senhor presidente. Sim, pois não. Senhor presidente, eu gostaria de que a Casa Legislativa, ainda discutindo esse mesmo projeto de autoria do vereador Adilson Sabatic, líder de governo, eu gostaria de que fosse apresentado um cronograma do envio dos ofícios pedindo essas certidões do Poder Executivo Municipal, aquela certidão que é necessária para que vai para a engenharia lá dizer o que, como é que vai ficar, qual é a metragem e tudo mais. Porque eu tenho, esse vereador é um exemplo, eu estou aguardando certidão da prefeitura faz mais de mês. E eu gostaria de ter o cronograma do encaminhamento desse pedido de certidão de todos os vereadores, inclusive do vereador líder de governo, pelo qual está sendo aprovado o projeto toda semana de denominação de rua, e de nossa parte, como oposição nas coisas erradas e na roubalheira dessa gestão municipal, nós se sentíamos prejudicados muitas vezes porque não se tem encaminhamento nem sequer de uma resposta desses ofícios, né? E a gente não quer recorrer para outras esferas de responsabilidades aí também, né? Mas a gente só quer expor aí para a população como é que são tratados os vereadores que são do lado do povo e brigam pelo povo. Então, somente isso, senhor presidente. Obrigado. Tá certo. Vereador presidente? Sim, ainda em discussão. Só concordar com o vereador Chobal e dizer, vereador, que o senhor vai chegar dia 31 de dezembro desse ano e não vai ter esses ofícios. E, da mesma forma, eu solicitei aí, ainda com o Jairo Ney, 2 ruas do interior, que não vou dizer de onde e que até agora não chegou na Casa Legislativa. Ainda foi feito os 2 ofícios pelo rapazinho que foi exonerado ontem, que é a gente boa e tal, né? E até hoje ele foi embora e não veio os ofícios dessas 2 ruas. Então, vereador Chobal, realmente, a gente que está aí na fiscalização dessa ladroagem toda aí, jamais vai ser atendido pelo pessoal do prefeito. Então, vamos chegar em 30 de dezembro e não vamos ter esses ofícios aí. Obrigado. Ainda em discussão? Senhor presidente, só para registrar, Sim. essa solicitação dessa rua que foi lida hoje, foi solicitada e, se eu não me engano, em agosto do ano passado. Só para ficar registrado na casa, senhor presidente. Tá certo. Não, eu coloco, então... Pois não, Dimas? Desculpa. Eu quero parabenizar o vereador Adilson, que sempre é associado ao executivo, e da mesma forma também quero retirar o meu discriminação. Eu também fiz vários pedidos de rua denominada, mas nunca fui bem recebido tanto pelo engenheiro da prefeitura, e muito menos foi enviado os ofícios das instituições para o assessor, que veio falou o Belo, foi mandado embora, e também
obtive resposta nessas ruas, se poderia ou não denominar elas. Então, a minha fala. Então, agora coloco em votação os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Agora sim, em votação, o projeto de lei número 14 de 2020. Em votação, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade em primeira votação. Requerimentos. 128 de 2020. Aldinite, estudo de viabilidade para implantação de passarela para pedestre em frente ao supermercado Joanino Centro Educacional Infantil Ana Ranque, na BR 280, quilômetro 9. Autoria do vereador Adilson Sabac. Tá. O senhor leu 132? 132. Não tem o 128, acho que... Sim, sim, não, sim. tudo bem. Sim. Não, eu já retorno lá. Tá, então tá bom. Em discussão, o requerimento número 132 de 2020. Em votação, o requerimento número 132 de 2020. Os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Requerimento 128 de 2020. Ao Ministério Público de Santa Catarina, Comarca de Mafra e ao Executivo, informações referentes aos termos de ajuste de conduta que estão sendo enviados aos munícipes para a construção de novas fossas sépticas. De autoria do vereador Vanderlei Peters. Em discussão? Em votação, o requerimento número 128 de 2020. Os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Requerimento 134, 2020. Ao Executivo e à Siluma, que seja retomada a coleta de lixo nas localidades de Butiá dos Tabordas, Campina Conquil e localidades próximas. De autoria do vereador Abel Bicheschi. Coloco em discussão o requerimento número 134, 2020. Em votação, o requerimento 134, 2020. Os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Requerimento 137, 2020. Apelo ao governador do Estado de Santa Catarina e Agência de Fomento de Santa Catarina, BADESC, para que avalie a abertura de uma linha de crédito emergencial aos transportadores escolares que prestam serviço na esfera pública e particular e de paralisar suas atividades em decorrência da pandemia Covid-19. E proveniente será uma das últimas atividades. De autoria do vereador Éder Gilgen. Em discussão? Em votação, o requerimento 137/2020. Os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Abel Bicheschi. Presente. Vereador Adilson Sabac. Presente. Vereador Cirineu Correia Cardoso, presente. Vereadora Cláudia Maria Bus. Presente. Vereador Dimas Umiuc. Presente. Vereador Ednilson Schellbauer. Presente. Vereador Éder Gilgen. Presente. Vereador Elcion José Peters. Presente. Vereador João Carlos Reisel. Presente. Vereador José Marcos Witt. Presente. Vereadora Marise Valério Blas de Oliveira. Presente. Vereador Valdir Sokoski. Presente. E vereador Vanderlei Peters. Presente. Esse, senhor presidente. Agora, senhor secretário. Agora, presidente. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de agosto de 2020, às 19 horas. Término da sessão às 20h47. Declaro encerrada a presente sessão e convido todos para fazerem a sua oração final em suas casas.